Cumprimento a todos com a graça de nosso Senhor Jesus, e hoje eu quero comentar como no arminianismo a salvação é mediante o esforço individual ou mediante o esforço de cada um ao ouvir o Evangelho e permanecer no Evangelho. Eu vou só fazer uma comparação aqui. Vamos pegar aqui essas duas canetas, tá? Elas são iguais, feitas com o mesmo material. Então, vamos imaginar que aqui temos dois pecadores. No sistema calvinista, esses dois pecadores são depravados, os dois estão debaixo da ira de Deus e também os dois estão debaixo do amor de Deus. O que acontece é que Deus envia o Evangelho para ambos. Segundo a perspectiva reformada, ambos vão rejeitar o Evangelho. Daí, devido à eleição, Deus, em seu amor, fará com que este amor convencerá, mudará, transformará um desses dois. E o outro Deus deixará em sua própria natureza, rejeitando a oferta do Evangelho de forma livre e espontânea, porque é a natureza dele. Então, esse será salvo da seguinte maneira: Deus então transforma o seu coração, quebra a sua resistência, e o Evangelho então não será mais negado ou resistido da parte dele. Então, ele será salvo única e exclusivamente pela bondosa, graciosa, soberana bondade de Deus em Cristo Jesus por obra do Espírito Santo. Já esse rejeitou as ofertas que esse também rejeitou até ser quebrado, e ele foi deixado em sua própria natureza. Isso é calvinismo, tá? Agora vamos para o arminianismo, tá? Então temos dois pecadores. O arminiano pensa na depravação total. Não vamos entrar em outros detalhes agora, mas pensa na depravação total. Então, ambos também são agraciados pela exposição do Evangelho e ambos recebem uma graça preveniente que capacita ambos a dizer sim ao Evangelho. E aí, o que acontece? Esse diz não e esse diz sim. Então, ele é, no momento, salvo. Então, ele foi salvo por decisão dele. Ambos receberam a mesma oportunidade, ambos receberam a mesma influência, e esse é que teve a hombridade de escolher, se arrepender ou de se entregar a Cristo. Já esse não, então ele é condenado. E esse daqui, uma vez salvo, ele ainda precisa agora se esforçar para permanecer no Evangelho, para permanecer na salvação e ser então finalmente glorificado. Para que ele alcance a salvação, portanto, ele precisa perseverar. Ele precisa, assim como ele foi assistido pela graça preveniente e ele decidiu, agora, pela mesma graça, ele precisa decidir perseverar. Então, a pergunta que faço aqui é simples. Desses dois sistemas, por fim, qual é que vai atribuir a Deus plenamente tudo que envolveu a salvação de um indivíduo? Então, no calvinismo, as razões pelas quais Deus quebrou esse e não quebrou o coração desse, está adequado aos seus atributos e à sua decisão soberana. Enquanto no arminianismo, ou em qualquer outro sistema livre-arbitrianista, a escolha é dele e a perseverança é dele. Portanto, ele há de entrar na glória celestial, usufruindo tudo que Deus preparou, por decisão dele, por perseverança dele. Mas ele foi assistido pela graça, isso aqui também foi.
Ah, ele foi iluminado pela graça preveniente, esse aqui também foi. E por que não escolheu? Porque ele não quis, e esse? Porque ele quis. Então não foi algo da parte de Deus, como uma eleição, que fez com que ele se rendesse a Cristo. E assim nós podemos dizer, fulano ou beltrano foi salvo pela graça de Deus. Graças a Deus ele foi convertido. Então o arminiano ou seja, o livre-arbitriano, precisa reconhecer que Deus, no seu sistema, não quis usar o poder e a graça persuasiva para convencer ambos. Então, a pergunta é, o arminiano pensa que Deus tem poder para convencer todos do pecado? Tem ou não tem? Deus teria capacidade de convencer e converter uma pessoa? Por exemplo, esse daqui que está rejeitando, Deus tem poder de argumentar no seu coração a ponto de ele se render? Deus não tem poder para isso? Deus não consegue convencer ele? Deus não tem poderes argumentativos, luz, graça, amor, que faça com que ele escolha a Cristo? Ou Deus retém esse tipo de argumentação no caso desse, e no caso desse não? Ou ambos, Deus chegou até certo ponto e não pode ir mais? Agora eu quero que você escute o que eu vou ler aqui no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 20, e o versículo de número 7. Olha só o que o profeta disse. Tu me persuadiste, Senhor, e eu fui persuadido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou motivo de riso o dia inteiro, todos zombam de mim. Aqui mostrando como foi o resultado, qual foi o resultado da sua missão profética. Agora, observe o que ele disse. O Senhor me persuadiu, porque ele foi mais forte do que eu e prevaleceu. E aí o arminiano vai dizer que nesse caso aqui, Deus não foi, porque ele não quis. Enquanto esse daqui foi e ele quis a mesma oferta que esse aqui recebeu. E esse daqui, então, decidiu, porque ele tem alguns atributos ou alguma coisa diferente desse, embora ambos são pecadores, estão na mesma condição. Então, a sua vontade, de alguma forma, foi mais influenciada, ou ele decidiu ser influenciado, enquanto esse não. Então, o que nós temos é a pessoa no arminianismo ou no livre-arbitrianismo será salva por sua decisão e será finalmente salva por seu esforço. Então, é inegável que o livre-arbitrianismo depende da decisão e do esforço humano para alcançar a salvação e para receber a salvação ou para se manter na salvação. Por fim, o homem partilha dessa salvação, o homem partilha desta glória. Rejeite isso ou não, essa é a verdade. Porque um estará no inferno e outro não, o calvinismo diz por decisão soberana, e Deus é justo. O arminianismo dirá porque aquele quis e esse não quis. Então aquele quis, ele vai para o céu por sua decisão e por seu esforço. Esse daqui não quis, ele então vai para o inferno por causa dos seus pecados. Aí é o sistema que mais estiver adequado às escrituras que você deve avaliar. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 9, ele vai dizer que Deus faz isso para a sua própria glória. Que Deus te abençoe e que Deus te ilumine.